A paz do Senhor, amigo, você que está nos ouvindo nesta hora. Aqui é o canal Ministério Voz de Deus, Viana Silva. Eu quero contar aqui, amados, uma revelação que o Senhor me deu. É muito importante para você aí, compartilhe, curte para poder estar em outras plataformas, tá certo? Não saia sem ouvir todo o áudio, todo esse áudio para você entender o que Deus quer fazer na terra. O Senhor mostrava para mim um mundo, tudo desapareceu diante dos meus olhos, toda a terra, tudo que havia desapareceu diante dos meus olhos, as casas e tudo mais. Havia um grande campo verde, um campo muito verde, mas muito longo, um campo muito grande mesmo. Havia uma fila de pastor que não acabava mais. Os pastores estavam bem vestido, com paletó, roupa normal assim de pastor, e eu pude contemplar, amado, ali um homem todo de vermelho sapato, vermelho chapéu, vermelho roupa, casaco, como um vermelho tão forte, mas tão forte, como que aquela veste fosse de couro, aquele couro brilhoso, bem brilhoso mesmo, e vermelho, muito vermelho. E eu pude ver que o lado esquerdo desse homem era liso e o lado direito era todo perfurado. Havia buracos enormes no rosto dele. Mas eu perguntei àquele ser, quando eu pude me ver com a minha alma fora do meu corpo, eu via meu corpo longe e via minha alma do lado daquele homem todo de branco, que de longe a gente assistia aquela cena. E eu perguntei àquele homem de branco, aquele varão muito alto mesmo, muito alto. Eu perguntei àquele varão, não com a boca, mas mentalmente, eu perguntei para ele, quem era aquele homem de vermelho que estava se abaixando no ouvido dos pastores para falar com eles no particular? Quem era? E ali aquele ser de branco, aquele ser de branco disse para mim, esse é Satanás, aquele é Satanás. Eu perguntei, mas eles não veem que é Satanás? Eles não enxergam que é Satanás? E aquele ser disse, eles não querem ver. Amigo, quando eu entendi que quando o anjo disse que ele não queria ver, é porque estão fazendo vista grossa. Mas ele me mandou que eu observasse e parei de perguntar e fiquei em silêncio. Eu e ele ficamos em silêncio. E eu pude ouvir a voz de Satanás no ouvido daquelas pessoas. Mesmo ele falando no ouvido em secreto, eu pude ouvir tudo, porque foi me dada a permissão pelo Senhor de escutá-lo. E ali eu escutei quando ele baixou a cabeça e falou no ouvido daquele pastor, não pregue costume na igreja, não toque nas vestes das mulheres, não proíba elas das suas calças compridas, das suas maquiagens, dos seus esmaltes. Aquele ser todo de branco ali me permitia ouvir e ele era como se ele mandasse que eu calasse e observasse em silêncio, e eu pude ver aquele demônio instruindo o pastor. Muitos pastores baixavam a cabeça, é meio triste, meio cabisbaixo, mas fazia o que aquele demônio dizia, não tocava no assunto de veste dentro da igreja por medo, alguns por medo do líder superior a ele, alguns por medo da retaliação, alguns por medo, porque aquele demônio dizia assim, se você pregar sobre costume dentro da igreja, tocar nas vestes das mulheres, elas irão embora e você vai ficar sozinho, você vai ficar sem dízimo, sem oferta alçada. Não que dízimo e oferta alçada fosse pecado, ou que seja pecado, não é. A igreja tem por obrigação de dizimar, tem por direito, por obediência, dizimar e ofertar. O dízimo e oferta é obediência. A obediência ao Senhor, melhor obedecer do que sacrificar. Porém, esses pastores estão sendo sustentados por esses dízimos, instruídos também por Satanás, para poder não tocar e não ensinar o que é certo para as mulheres. E ali eu pude ver como de repente aquele ser mandou que eu olhasse. Eu olhei quando eu vi um casal que estava deitado numa cama. Abriu-se um quarto na minha frente
E eu pude ver um casal deitado, um de costa para o outro, havia 2 meses, como se tivesse 2 ou 3 meses de relacionamento ruim, de brigas financeiras e tudo mais. E eles eram servos do Senhor. Eles iam para a igreja, e quando eles iam para a igreja, aquele homem, eu via no leito quando aquele casal estava deitado na cama, Satanás dava sonho para a mulher traindo o marido com os irmãos da igreja. Satanás dava sonho para o homem traindo a mulher com as irmãs da igreja. E quando aquela mulher e aquele marido ia para a igreja, aquele homem ia para a igreja, aquele casal, quando chegava na igreja, eles viam aquela pessoa que Satanás colocou em seu sonho, aquela mulher escrota, com sua saia apertada, com suas coxas de fora, com o seu jeito de Jezabel, com as suas maquiagens, com as suas vaidades, atraía então a atenção daquele homem. E aquele homem ficava balançado, porque já havia sido tocado no sonho, e também ele estava vivenciando agora aquela situação de ver aquela mulher dando até em cima dele também, ou dando ideia para ele. E ali, amados, eu pude entender, aquele homem de branco me instruía e dizia para mim: diga para a igreja por que o Senhor não quer esse tipo de coisa dentro da casa dele. A casa do Senhor não pode ter esse tipo de vaidade e essas coisas, porque facilitarão em adultério, traição, desejos carnais, lascívia, olhares de impureza. Quando uma mulher se veste indecentemente, se veste com transparência e com essa forma de chamar atenção, de atrair o olhar para suas mãos pintadas, para o seu rosto pintado, quando uma mulher faz isso, o Satanás entra em ação para trabalhar na mente dos homens e na mente delas também. O espírito de Jezabel, o espírito de prostituição, o espírito da pombagira estão dentro da igreja do Senhor Jesus, e o Espírito Santo está gemendo e chorando porque não quer que isso continue desse jeito. E aqueles pastores, muitos saíam, eu via quando um saiu meio triste, mas ele obedecia àquela palavra daquele demônio. E eu, como eu disse antes, eu pude ver quando aquele ser dizia: eles não querem ver. Então eu entendi que aquele lado todo furado de Satanás é o lado ruim da situação, é o lado do mal. E eu perguntei: o que vai ser, desses pastores? E ele, muito triste, ficou calado, e eu pude entender ali naquele silêncio de que ele dizia para mim: todos ficarão para trás, eles juntamente com a sua igreja. Amado, eu pude sentir muito claro isso, que todos aqueles pastores ficaram para trás, e aquilo doía muito naquele varão que estava do meu lado, naquele homem de branco. Eu quero dizer para você que pregue a verdade, mesmo que o seu líder não pregue, mas você que é presbítero, você que é obreiro da casa do Senhor, escapa-te por tua vida. Se você pregar a verdade, Deus não vai castigá-lo porque está desobedecendo uma ordem do seu líder, do seu pastor presidente. Deus não vai lhe castigá-lo, Deus vai honrar você. Se o pastor lhe expulsar, não tem problema, porque Deus te abraça. Eu quero deixar para sua meditação aqui em Zacarias, no capítulo 10, versículo 2, que diz: porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e descrito sonhos vãos, com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Muitas pessoas estão sofrendo, porque os sonhos em vão, sonhos com vaidade, sonhos que é para consolar, as pessoas gostam de ouvir, mas sonhos que é para despertamento espiritual, sonho que é para sacudir, sonhos que é para poder levar você ao encontro de Deus. Muitas pessoas não dão ouvido. E está aqui, os terafins têm falado vaidade. Eu não estou contando isso aqui como vaidade, você sabe muito bem que isso é um assunto muito sério. Se eu estivesse contando aqui alguma coisa para agradar as pessoas, talvez esse vídeo bombasse na internet. Mas eu estou contando
uma coisa muito séria que vai incomodar pastores e líderes mundiais. Então, por favor, compartilhe, envie esse vídeo para quanto mais pessoas você puder. Eu quero também deixar aqui que o Senhor me deu depois desse sonho, depois dessa revelação, o Senhor me deu alguns versículos da Bíblia e eu quero deixar com você aqui, 1 Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, deixa eu ver aqui rapidinho, 1 Timóteo, capítulo 4, que diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esses pastores cauterizaram a sua própria consciência e não querem mais pregar a verdade. Tá certo? E eu quero deixar também aqui 2 Timóteo, capítulo 3, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Por que não pode chegar ao conhecimento da verdade? Porque seus líderes, seus pastores não estão ensinando. Seus líderes não estão ensinando, e essas mulheres cada vez mais, elas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Deus condena a calça comprida feminina e o Satanás ama, porque a mulher está com o bumbum exposto para ele curtir, para ele fazer curtição com o seu corpo. E Satanás fica satisfeito com uma mulher maquiada, com uma mulher produzida, com uma mulher de esmalte nas unhas e tudo mais. Então eu pude ver quando aquele demônio dizia para aqueles pastores, e eu pude entender que aquele ser me permitiu entender tudo o que ele falava, mesmo estando distante, eu pude entender que ele estava dizendo: não ensine para as mulheres, não toque nas vestes dela, não fale contra a vaidade delas, não fale contra os costumes delas, não fale contra o batom, a maquiagem, os esmalte, não fale contra a pintura de cabelo, não fale contra. Eu pude entender que era sobre todos esses assuntos que ele instruía aqueles pastores. E por isso o pastor, com medo, não falava. Muitos deles estavam satisfeitos já, outros não ficavam satisfeitos, mas também não falava por medo, por covardia. Deus não nos chamou para ser covarde, Deus nos chamou para ser valente, Deus nos chamou para ser atalaia, Deus nos chamou para dar o livramento a outras pessoas que não têm entendimento, e nós estamos nessa batalha para abrir a mente dessas pessoas. E eu quero dizer para você que há muitos pastores que estão preocupados com seus deleites, com a sua vida boa, com a sua casa boa, com o seu carro bom, com as suas viagens, com os seus prazeres. E por isso eles não querem pregar a verdade, porque aquele demônio disse que multidões iriam deixá-lo, não iria segui-lo, ele ia diminuir a multidão em uma minoria. Mas eu quero deixar aqui um recado para você: é melhor você levar uma minoria para o céu, você e mais 5, do que vocês entrarem no céu, do que você entrar no inferno com uma multidão e você está cheio de dinheiro aqui, e o seu dinheiro não vai poder tirar você do inferno, o seu dinheiro não vai poder tirar você do abismo. Se livre dos terafins vaidosos e malditos, demônios caídos, como diz Zacarias capítulo 10, versículo 1. Se livre desses demônios, expulse esses demônios de dentro da sua igreja, expulse eles do corpo dessas
dessas moças, dessas mulheres. Ajude essas mulheres a se libertarem. Ajude elas a se orientarem. Porque você, pastor, líder, é o culpado dessas mulheres ir queimar no abismo. Você será o culpado. E como um culpado também queimará junto com elas. Então, por favor, você que está me ouvindo nesta hora, eu lhe peço, por misericórdia, compartilhe este vídeo. O nosso trabalho é muito sério, é um trabalho árduo, não é um trabalho que ninguém gosta, muitas das vezes não é engraçado, então as pessoas não gostam de ouvir, mas é um trabalho sério de despertamento espiritual. Acorda, pastor, acorda, líderes, acorda, missionários, evangelistas, você que é pastora e que é a primeira a dar um mau exemplo na igreja, nada contra a pastora, mas se você, Deus chamou você e no começo deu tudo certo e depois você, do nada, Satanás confundiu sua mente, confundiu sua cabeça, confundiu a sua vida e você agora está confundindo milhões de pessoas, milhares de pessoas. Você é o espelho, você está levando pessoas para o abismo. Você que é líder, pregue a verdade. Você que está dentro de igrejas que não prega a verdade, não tenha medo de abrir a boca e pregar a verdade. Não tenha medo. Não tenha medo de falar a verdade para o pastor, presidente ou para a igreja quando receber a oportunidade. É Deus que vai cuidar de você. É Deus que vai encaminhar você. É Deus que vai usar você. Então não tenha medo. Ah, missionária Viviana, mas se eu falar, eu estarei deixando de obedecer a ordem do líder, mas o líder da sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro lugar, Jesus é o líder da sua vida. Jesus é o teu pastor, Jesus é o teu Senhor. E o pastor presidente, o pastor local, ele foi ungido pelo Senhor, mas assim como Saul foi ungido pelo Senhor, Saul se desviou. E nós estamos diante de uma multidão de pastores desviados, uma multidão de pastores caídos, uma multidão de pastores que não dão ouvido às coisas de Deus, porque querem agora só ouvir o seu eu e a sua carne, porque quando se planta na carne,